Aleluia, Jesus é maravilhoso, glória a Deus. Quebrantado o coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Mas um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. Glória, 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 glória ao Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. O Senhor amado continua a operar, meu Deus, em nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos traz a palavra do Senhor nesta noite em Romanos capítulo 12. Glória a Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos ler todos juntos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. De novo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala do trabalho de Deus em fazer a obra salvando vidas, como Jesus tinha dito, Atos 1:8, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como já estava profetizado em Isaías 49:6, pouco é que sejas luz para Jacó, eu também te dei para a salvação até aos confins da terra. Apesar de estar escrito, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, apesar da salvação ser para todos, foi um trabalho muito grande de Deus de fazer com que os judeus entendessem isso. Os judeus ainda estavam achando que o reino de Deus era só para eles. Aquela postura de Jonas, que fugiu para não anunciar aos gentios, aos ímpios. Os judeus da igreja estavam agindo assim. Irmãos, e o que precisou Deus fazer? Em Atos 8... o Senhor teve que, após a morte de Estevão, espalhar todos de Jerusalém. Filipe desceu a Samaria, começou a pregar, a cidade quase que inteira se converteu. Deus teve que tirar Filipe e mandar lá para a estrada deserta, quando ele falou com aquele etíope, aquele homem de terra longínqua. Em Atos 9, o próprio Deus teve que ir ao encontro de Paulo, porque ninguém da igreja teria coragem de evangelizá-lo. O próprio Deus o encontrou e ele foi transformado. Irmãos, em Atos 10, o centurião Cornélio, um homem romano, um homem que não tinha nada a ver com os judeus, ele tinha apenas simpatia com os judeus. Deus mandou um anjo, e o anjo deu o endereço da casa de Pedro, para que fosse mandar chamar Pedro. Irmãos, o próprio Deus trabalhando na salvação daquele homem e querendo mostrar à igreja que as barreiras tinham que cair, que os sentimentos tinham que ser alargados, que a visão tinha que ser aberta. Deus trabalhando na vida daqueles homens, dos apóstolos, para fazê-los entender. Irmãos, em Atos 11, os judeus dispersos vão para Antioquia, pregam, e um grande número de gentios se converte, se forma ali uma igreja grandíssima, ao ponto de Atos 13 dizer que tinha já até profetas e doutores naquela igreja. Muitos foram salvos. Em Atos 13, esta igreja manda apóstolos, Paulo e Silas, aliás, Paulo e Barnabé, diga glória a Jesus, em obra missionária, que vão às terras mais inóspitas. Irmãos, ali grande salvação, grande bênção, Deus operando, até que o livro culmina com o apóstolo Paulo em Roma, a capital dos gentios, a capital do mundo, preso. Irmãos, como se fosse até uma ironia divina, para Deus mandar o apóstolo lá para pregar aos gentios, teve que ir preso. E o livro de Atos termina com a rejeição absoluta dos judeus, não querendo a salvação, e o apóstolo então se voltando para os gentios. Irmãos, tudo isso mostrando que para Deus não existem barreiras raciais, não existem barreiras de
povos, de ideias, de denominações. Deus não vê desta forma. Deus é grande. Fala isso para o mundo do lado, Deus é grande. Glória a Deus. Irmãos, e o Senhor nos traz o texto: o amor seja não fingido. Irmãos, o Senhor fala conosco aqui nesta noite que o Senhor quer abrir a nossa visão e o Senhor quer abrir o nosso coração. Paulo disse em 2 Coríntios assim: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Em recompensa disso eu digo: dilatai-vos vós também. Em Efésios 3 ele disse assim: para que possais compreender com todos os santos qual seja a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Repita comigo: o amor de Deus é muito grande. Glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5 que nós temos que ser filhos de nosso Pai que está nos céus. E para nós sermos filhos do Pai, nós temos que amar os inimigos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam, que vos odeiam, abençoai e não amaldiçoeis. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos perder esses sentimentos estreitos, esses sentimentos bairristas. Irmãos, o Senhor está nos fazendo passar por muitas situações. Aqui na igreja, várias pessoas passaram por enfermidades e tivemos 2 irmãos que passaram para a glória. Tiveram até alguns irmãos que ficaram pensando assim: é alguma coisa com a igreja, não é possível o que está acontecendo, e doente, e gente morrendo. Irmãos, e eu orei ao Senhor, eu consultei ao Senhor, e sabe o que o Senhor me disse? O Senhor me disse o que diz em 1 Pedro 5,9: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, o privilégio de sofrer não é só nosso. Ai, pastor, só nós estamos sofrendo. Você está se achando, meu filho. Fala assim: misericórdia, como se fosse só você de bom nesse mundo. Faça o favor. Fala assim: faça o favor. Irmãos, tantas pessoas sofrendo. Ouvi a história de um irmão que estava sendo muito usado por Deus, muito abençoado, e foi marcado o dia que ele seria consagrado presbítero. Isso foi essa semana. Ele morreu no dia antes da consagração. Irmãos da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Curitiba, o pastor Marcílio, tão jovem, ele tinha 50 e poucos anos, foi também para a glória. Irmãos, tantas pessoas que estão sofrendo. Irmãos, parece não. Deus está mexendo. Fala para um lado: Deus está mexendo. Deus está mexendo. Não dê tanto poder ao diabo que ele não tem tudo isso, de jeito nenhum. Quando as coisas começam a acontecer, Deus quer falar alguma coisa. E sabe o que Deus quer dizer? Ele está dizendo nesta noite. Irmãos, quando nós estamos nesta situação, sabe o que acontece? Quando nós vamos a um lugar onde alguém morreu, pessoas que outrora frequentaram a mesma igreja e hoje se separaram, mas eram conhecidos comuns da família que está sofrendo. Eles ali se encontram. Deus está falando. Fala para um lado: Deus está falando. Irmãos, essa mania horrorosa de eu amo os que são da minha igreja. E se tem alguém da minha igreja que está faltando muito culto assim, eu já não amo muito também porque ele está meio faltoso. Amor condicional? Pergunta para o meu lado assim: condicional? Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos amar sem barreiras. Aqui o texto diz: o amor seja não fingido, quer dizer autêntico, de verdade. Fala para nós assim: de verdade. Ao ponto de o irmão estava conosco, ele ficou descontente com a igreja por qualquer coisa e foi para outra. É irmão do mesmo jeito, precisa ser amado do mesmo jeito. Irmãos, e quando nós encontramos, nós temos que ter a graça de Deus de olhar nos olhos sem nada. É irmão. Irmãos, as pessoas são livres. Alguém pode querer ficar aqui, alguém pode querer sair daqui. É um crime isso, por acaso? Diga glória a Jesus. Mas às vezes os crentes agem assim: ele saiu daqui.
Irmãos, as pessoas são livres. Falam assim, livres. Irmãos, que sentimento mesquinho, que sentimento pequeno. O Senhor quer aumentar os teus sentimentos. O amor seja não fingido. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos perder essa noção. Nós ficamos assim muito pequenos. É a nossa igreja, são as nossas programações, etc e tal. Irmãos, nós precisamos perder isso. Irmãos, o amor tem que prevalecer. Falam assim, prevalecer. Irmãos, uma palavra que o Senhor falou muito forte ao meu coração está em Romanos 12. Vamos um pouquinho mais para frente. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. O 18. Se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Diga glória a Jesus. Irmãos, existem coisas que são muito mais importantes do que esses sentimentos pequenos, do que essas coisas. Irmãos, descontentes tem em todo lugar, sempre teve e sempre vai ter. Irmãos, se o culto é quarta ou quinta ou sexta ou segunda, tem gente que sempre preferia que seja segunda, terça ou quarta ou sexta. Então tem sempre alguém que não vai gostar de alguma coisa. Mas o amor tem que ser mais do que isso. Diga glória a Jesus. Amor que compreende quem não gostou, que releva, se possível, quando tiver voz, tem de paz. Quer dizer, releve, passa por cima, são questões muito pequenas. Irmãos, o Senhor falou comigo ontem, sabe o que? João 4, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Quer dizer, levante os olhos, enquanto às vezes nós ficamos com as picuinhas, com as coisinhas, irmãos, existem muitas pessoas se perdendo por aí. Irmãos, sabe o que o Senhor quer nos dizer com essas enfermidades e com pessoas passando para a glória? Meu amado, você precisa amar intensamente, hoje, o tempo que é hoje, enquanto o irmão está com você, ame enquanto ele está com você. Pode ser a última vez, esta vida é súbita. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 4,8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ainda hoje estive em um enterro, em um velório, e uma pessoa que morreu subitamente, tinha 37 anos, era uma criança, eu tenho 37, diga glória a Jesus, é uma criança, diga glória a Deus, subitamente, sem esperar. Irmãos, e como que fica o coração de quem estava em volta? A última vez que eu falei, eu nem me despedi direito, eu nem conversei direito. Ele fez aniversário, eu esqueci de ligar. Ele me convidou para ir na casa dele, eu não fui porque eu estava muito ocupado. Irmãos, o amor seja não fingido. Fale para um lado assim, ame hoje. Ame hoje. Irmãos, às vezes na igreja acontece alguma coisa. Se desencontra aí por causa de sala de criança, por causa de portaria, por causa de coral, por causa de lá, qualquer coisa do gênero, e você se desencontra com o irmão, daí você fica meio bicudo, você passa assim e evita cumprimentar, daí ele morre, daí você que vai morrer de remorso depois. Faz misericórdia, o amor seja não fingido. Irmãos, o amor tem que ser mais do que isto. Fala para um lado, o amor tem que ser mais. Irmãos, o Senhor me falou ontem assim, a casa dividida não subsiste. Diga glória a Jesus. Fala para o lado assim, ame o irmão. Irmãos, nós precisamos amar o irmão como pessoa. Diga glória a Jesus. Amar pelo que ele é, não é pelo que ele faz. Porque ele está tocando na orquestra, eu amo ele. Mas ele ficou 3 ensaios sem vir, então eu já não estou amando muito. Então se ele vem assim, eu fico meio cara feio. Por que você não veio? Irmãos, o amor tem que ser mais do que a frequência em ensaio de orquestra.
por favor. Fala assim, por favor. Irmãos, amar o irmão, porque se ele ocupou um cargo e agora não ocupa, ele continua sendo ele, tem que ser amado. Ele dava aula para criança, não dá mais, ele continua sendo ele, do mesmo jeito. O amor tem que ser maior. Fala isso para o outro lado, o amor tem que ser maior. Meu amado irmão, sabe o que o Senhor quer nos falar nessas circunstâncias tão difíceis? Essa semana a irmã Carmen esteve hospitalizada e clamamos tanto ao Senhor, o Senhor foi misericordioso, hoje ela já saiu do hospital, graças a Deus. Mas eu pediria aos irmãos que continuassem a orar por ela. Irmãos, é importantíssimo a igreja orar. Muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Então, a irmã Carmen já está em casa, mas ore por ela, para que o Senhor... Ela está aqui? Maravilha! Diga glória a Jesus, está ali. Glória a Deus. Vamos orar pessoalmente com ela. Diga glória a Deus. Maravilha, glória a Jesus. Mas ore, irmão. Diga glória a Deus. Irmãos, e sabe o que o Senhor quer nos falar com essas circunstâncias? De repente as coisas acontecendo. A Natália esteve no hospital, passou ali tão sério, irmãos, ela poderia ter morrido. E o Senhor foi extremamente misericordioso, ela está bem, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Mas sabe o que é isso, irmãos? O Senhor está mexendo para que os valores verdadeiros permaneçam. Fala, valores verdadeiros. Por isso, irmãos, o amor seja não fingido. Diga glória a Jesus. Não fingido. Irmãos, às vezes alguém está meio afastado da igreja, está sem vir a alguns cultos, e nós temos a mania de ficar especulando. Ele não deve estar vindo por causa disso. Você não sabe. Eu tenho certeza, mentira. Tem muita coisa que você não sabe. Fala isso para um lado, tem muita coisa que você não sabe. Muita coisa. E outra, nós temos que amar os frequentes e os ausentes. Diga glória a Jesus. Ele não está vindo? Ore, pode ser algum problema, pode ser alguma coisa. Não, pastor, ele está meio estremecido. Então ore para que o Senhor o abençoe. Não, pastor, mas ele está estremecido porque ele... Ore, porque ele é... Ore. Diga glória a Jesus. Porque vá que ele morre, depois você não vai ter o que fazer com remorso. Então, irmãos, tem valores maiores. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. O Senhor quer que nós venhamos a fazer as pazes. Antes que eu morra mais alguém, né? Por favor. Diga glória a Jesus. Não precisa morrer ninguém para você fazer as pazes, né? Por favor. Fala assim, por favor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Não vai morrer mais ninguém em nome de Jesus. Mas você vai prometer amar os vivos. Fala assim, prometa amar. Aleluia. Irmãos, amor é compromisso. Prometa amar. Diga glória a Deus. O amor seja não fingido. Irmãos, isso é muito importante para a nossa saúde espiritual, física, psíquica, emocional. Irmãos, nós temos que fazer as coisas bem feitas. Diga glória a Deus. Essa mania às vezes de virmos na igreja rapidinho e sair assim tudo rapidinho, sempre correndo, cumprimenta as pessoas assim rápido, pode ser a última vez. O Senhor está falando conosco isto, e depois isso faz mal, porque isso pesa. Então, irmãos, ao invés de querer fazer muita coisa, faça o que consegue, mas faça bem feito. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque isso dá um sentimento saudável. Depois acontece alguma coisa, você tem assim certeza absoluta de que, como diz o texto, se possível, o quanto estiver em vós. Você tem certeza que o possível foi feito, não fez mais porque não tinha como. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui. Glória a Deus. Olha o que diz o 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Diga glória a Jesus.
O 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, vagarosos no cuidado. Quantas vezes os crentes são assim: ai, nós precisamos fazer isso, né? Precisamos. Vai todo mundo para casa, esquece daquilo, daqui uns 15 dias lembra de novo: ai, nós precisamos fazer isso, né? Precisamos. E fica só no falatório. Não, sabe que precisa fazer, mas não faz nunca. A hora que morrer não precisa mais. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, não sejais vagarosos. Sabe que algo tem que ser feito? Vai e faça, em nome de Jesus. As oportunidades não podem ser perdidas. Irmãos, hoje eu estive num ambiente em que não havia crentes. Os crentes ali eram minoria absoluta. Irmãos, e tanta cegueira, olhos fechados. Irmãos, e o sentimento assim de desespero que dá nessa hora é assim: quanta gente sem Jesus, quanta gente se perdendo. Fala assim, misericórdia. Mas quanta gente, dos seus parentes, quanta gente que não tem Jesus, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos. Irmãos, às vezes nós ficamos com umas questõezinhas ridículas e infames, mas isso é maligno, quer nos desviar a atenção. Não sejais vagarosos no cuidado. Tem gente que precisa de Jesus e você tem que ser um canal para transmitir. Fala para o lado, você precisa ser canal de Deus. Versículo 12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Glória a Deus, nunca se pode parar de orar, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Diga glória a Jesus. Meu amado, sempre com toda a súplica e intercessão por todos os santos, diz lá em Efésios 6. Meu amado, sempre ore pelos irmãos, sempre que lembrou, ore. Diga glória a Deus. Lembrou de alguém da igreja que está passando alguma coisa? Ore por ele sempre. Onde quer que você esteja, no trânsito, na rua, ore. Irmãos, pode ser naquela hora, pode ser naquele momento que é a necessidade. Irmãos, o Senhor está falando aqui hoje. Diga glória a Jesus. Olha o 13, leia comigo. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, parábola do bom samaritano. Diga glória a Jesus. O homem caiu da estrada, passou o sacerdote e foi embora, passou o levita e foi embora. Quem foi atender o homem foi o bom samaritano. Irmãos, isso é muito sério. O sacerdote foi embora porque devia estar atrasado para o culto. Fazem misericórdia. Com as programações religiosas, estava todo envolvido, não tinha tempo para atender qualquer um que está caindo pela rua. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Irmãos, às vezes acontece isso: eu tenho um compromisso, eu tenho não sei aonde, e acontece o seu vizinho que está precisando. Às vezes é a oportunidade de salvação. Pois o irmão João falou ali que ele deu uma palavra para alguém que estava não sei aonde, na casa da irmã, há quanto tempo atrás, e Deus usou a palavra para salvar. Irmãos, às vezes os crentes acham que precisa é muito. Meu amado, precisa sim, é muito amor. Mas às vezes uma palavra basta para a salvação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Comunicar com os santos nas suas necessidades. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu fiquei sabendo de gente aqui dessa igreja que estava com criança pequena com a luz cortada, situação horrível dentro de casa, sem luz, sem comida, sem nada. Irmãos, aqui da igreja. E às vezes a gente discutindo, porque eu acho que tinha que ser assim, ou tinha que ser assado, e a pessoa passando fome. Irmãos, e daí às vezes fala assim, mas por que você não fala? Meu amado, é fácil você falar. Fala assim, é fácil falar. Para quem está nessa situação, as pessoas são muito fechadas, muito traumatizadas, muito complicadas. Nós que temos que descobrir, nós que temos que ter olhos para enxergar. Diga glória a Jesus.
Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui nesta noite, comunicar com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, diga glória a Deus. Irmãos, o crente tem que ser um instrumento útil, fala isso para um lado, útil. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja Deus, diga glória a Jesus. Irmãos, falar palavras de salvação é indispensável, porque sem a palavra de Deus falada, não haverá salvação. Como ouvirão se não há quem pregue, diz Romanos 10, então a palavra tem que ser pregada. Mas o que é indispensável, irmãos, a fé sem obras é morta, Tiago 2. É indispensável que haja trabalho, disposição. Irmãos, às vezes fica só no falatório e a pessoa está precisando de ajuda. Diga glória a Deus, está precisando de algo prático, algo necessário, algo urgente. Glorificado seja o Senhor, diga glória a Jesus. Chorai com os que choram. Repita comigo, tem muita gente sofrendo neste mundo. Irmãos, e o Senhor quer nos usar nisto. Feche os teus olhos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Senhor amado, queremos estar em unidade, Senhor. A unidade do amor, queremos saber administrar as diferenças de ideias, de opiniões, de visões, mas, Senhor amado, queremos superar isso, queremos amadurecer isto em nome de Jesus, e, Senhor amado, queremos estar disponíveis para a obra necessária para quem precisa. Senhor maravilhoso, opera Deus de poder. Glória a Jesus. Senhor, quebra, Senhor amado, as cadeias, quebra as barreiras, em nome de Jesus. Quebra os bloqueios emocionais e espirituais. Senhor amado, quebra as barreiras entre irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor fala que hoje é noite de reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com o povo de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluias. Irmãos, o Senhor fala de pessoas que estão precisando se reconciliar com a igreja, com o povo de Deus. Venha aqui à frente, Jesus está aqui.